E aí o Jorge Serrão acabou sendo desligado da Jovem Pan por causa dessa informação aqui, ó. Pergunta para a CPMI fazer. O que este, entre aspas, patriota estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto durante a invasão, com depredação do 8 de janeiro. E aí quem viu o vídeo, tanto que passou na Rede Globo, que ele pausou para tirar o print ali, vai lembrar que no vídeo dá pra ver claramente a bandeira. A gente mostrou aqui, inclusive, em um dos vídeos da Folha Democrata, não lembro se foi ainda na sexta-feira, na quinta-feira, a gente mostrou algumas imagens na íntegra, que aparece ele com a bandeira, a CNN Brasil também mostrou. Ele foi alertado que a informação não era verdadeira, depois ele fez uma pequena errata, dizendo que foi alertado que a bandeira seria do Rio Grande do Sul, mas cada um acredita na bandeira que quiser, foi o que ele falou, insinuando que em tese a bandeira não seria do Rio Grande do Sul. E aí depois ele fez a observação que em tese realmente seria a bandeira do Rio Grande do Sul, mas não apagou a postagem. Por que ele não apagou a postagem, mesmo sabendo que já era falsa, Carlito? Porque a postagem teve um alcance de 1.200.000 pessoas aqui, ó. Ela foi visualizada por 1.200.000 pessoas, teve 6.513 retweets, 1.526 comentários, 26 mil curtidas e 194 pessoas salvaram isso aqui para ver em outro momento. Inclusive, olha o que está escrito aqui, que o próprio Facebook, ou o próprio Twitter, perdão, sinalizou. Os leitores adicionaram o contexto que acham que as pessoas poderiam gostar de saber. É falso, isso aqui é o Twitter colocando, tá? É falso que seja a bandeira do MST. A bandeira que o homem segura na imagem é do estado do Rio Grande do Sul. E aí ele acabou sendo demitido, tanto que hoje no Twitter dele, quando você vai acessar lá, ó, na aba tá aqui já, ó, ex-Jovem Pan. Certo? E por que a demissão dele é importante e onde é que entra o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? Porque a gente já sabe que ele foi demitido, sabemos também que recentemente a Jovem Pan rompeu o contrato com o Milton Júnior, que era o proprietário da Jovem Pan lá de Itapetininga, tá? A Jovem Pan chegou até a divulgar a nota oficial lá nas redes dela, no perfil, no site da Jovem Pan, explicando que inclusive que ele fez fere ali o que a empresa está defendendo, que inclusive não admite as condutas que ele teve. Para quem não sabe, ele admitiu que financiou os atos do dia 8 de janeiro, que colaborou com alguns patriotas e chegou a dizer, inclusive, para a deputada que questionou ele, que se quisesse o CPF dele ou os comprovantes do Pix, ele daria, porque ele disse que tinha ali os comprovantes do Pix e que daria sem problema nenhum esse comprovante de Pix. A Jovem Pan foi lá e suspendeu, né, cancelou o contrato. E isso tudo aconteceu entre a situação que envolveu o Jorge Serrão, tá? E o caso lá de Itapetininga, aconteceu, ó, ambos no intervalo de 4 dias das publicações, e o Jorge Serrão foi demitido também pela Jovem Pan, como consta aqui na matéria publicada no Notícias da TV por Daniel Castro. A matéria também já está publicada em outros lugares, a Jovem Pan já confirmou a saída dele também, o próprio Serrão colocou lá. E aí muita gente falou assim pra mim: Carlito, mas como é que ele não sabia que essa imagem aqui não era a bandeira do MST, era ali a bandeira do Rio Grande do Sul? E a resposta é bem simples: ele sabia. Mas a cartilha da extrema-direita, que o Steve Bannon tem defendido há muito tempo, ele defende o seguinte: que você divulgue o máximo de informações atabaloadas, falsas e desencontradas possível, todo dia, nas redes, em entrevistas públicas, porque a mídia que faz um trabalho sério vai perder mais tempo tentando explicar que aquelas informações são falsas e tentando restabelecer a verdade, do que tentando mostrar que aquilo ali realmente é uma coisa só absurda. Então eles fazem isso de forma deliberada, de forma intencional. Tanto que ele foi avisado, desculpa o latido das cachorras aí no fundo, tanto que ele foi avisado de tudo isso, mas mesmo assim ignorou. Poderia ter feito uma errata, apagado, reconhecido, não fez errata, não reconheceu e acabou demitido. E por que que isso aqui é importante? Quem segue o canal vai lembrar que a gente falou essa semana aqui, ó, sobre este material, ó. A gente falou ontem, inclusive, aqui. Falamos aqui na Folha Democrata, numa Hora de Política ontem. Falamos na terça-feira. Falamos, acho que na segunda-feira também. Na segunda falamos? Não, falamos na terça. Foi, nós falamos na segunda, na terça, eu acho. E falamos também ontem aqui, tanto no programa Breaking News, que é o programa da noite que eu participo às vezes com o Pedro Zambarda, na terça-feira. E ontem no Sem Politiquês a gente falou também sobre isso, tá? Que envolveu o Jorge Serrão.
Por que que a gente falou sobre isso aqui? Porque o Cacai, que é um advogado que é amigo do Lula, que é próximo do Lula, que é próximo às pautas da esquerda, ele aceitou defender a Jovem Pan em vários processos. Entre estes processos está o processo do Sleep Giants Brasil, que a Jovem Pan moveu contra o Sleep Giants Brasil por ter denunciado ali para anunciantes que a Jovem Pan disseminava informação falsa, promovia discurso de ódio, às vezes inclusive tinha até manifestações que se enquadravam em racismo e em xenofobia também. E aí o Cacai disse que o que motivou ele a defender a Jovem Pan é que o Tutinha tinha se comprometido em, mesmo estando no espectro de direita, respeitar a democracia, respeitar a constitucionalidade, respeitar o devido processo legal. E aí ele chegou e disse o seguinte, isso aqui é entrevista em fevereiro, tá? Matéria publicada aqui na Pleno.news, está em outros lugares também. Eu trouxe da Pleno.news, mas tem outros lugares. Assinada pela Leilane Lopes. Advogado aliado de Lula aceitou defender a Jovem Pan. Cacai declarou em entrevista que demissão de jornalistas de direita foi um dos pontos que fez o concordar em trabalhar para a emissora, que é o Cacai, tá? Que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, popularmente conhecido como Cacai. Eu até já trouxe ele, se não me engano, aqui na Folha Democrata ou foi no canal Historiador. A Jovem Pan contratou o advogado Antônio Carlos de Almeida, ou foi no DCM que eu participei alguma coisa com ele, enfim. A Jovem Pan contratou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, para, entre outras coisas, ajudar a responder uma série de intimações que a emissora recebeu nos últimos meses. Cacai é aliado do presidente Lula, amigo próximo e aliado das pautas da esquerda, e só aceitou atuar para o grupo de comunicação depois de um encontro com o dono da empresa, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o famoso Tutinha, que se mostrou disposto a mudar a visão política da Jovem Pan. Não a política ideológica, no sentido de ela deixar de ser uma emissora de direita e virar uma emissora de... Na verdade, deixar de ser uma emissora de extrema direita e virar uma emissora de esquerda. Mas sim virar uma emissora que respeita o jornalismo sério, mesmo estando no espectro da direita. Segundo o advogado, o grupo continuará alinhado à direita, mas sem os jornalistas e comentaristas que Cacai chama de, entre aspas, linha mais virulenta. A demissão dos profissionais foi um ponto importante para que o advogado aceitasse trabalhar para o grupo. E aí segue um trecho do que o Cacai disse na entrevista. Acho que as demissões são uma demonstração clara de que eles querem dar uma guinada e colocar a coisa nos trilhos da constitucionalidade e do respeito ao devido processo. Essa postura me deixou à vontade para ser advogado deles, declarou o criminalista à revista Veja, que eu acho que foi material que foi replicado aqui, inclusive, pela Pleno News. E aí eu quero trazer para vocês esse ponto, porque a gente cobrou muito aqui uma postura do Cacai, a gente cobrou muito aqui que ele cobrasse a própria Jovem Pan pelas falas que a Jovem Pan... pela própria Jovem Pan, que a própria Jovem Pan estava ajudando, de certo modo, a espalhar. E o que a gente fez aqui? Eita, pega, ficou um tempão mudo aqui o pessoal falando, né? E o que é que acabou acontecendo? O Serrão foi demitido, tá? O que isso quer dizer? Que a Jovem Pan está sendo pressionada por alguém e provavelmente é o advogado que defende eles, que é o Cacai. Porque desde a quarta-feira, quando vazou, a Jovem Pan não ficou moderada, como estão dizendo, tá? Ela se moderou em comparação ao nível que ela chegou no ano passado. Porque ela veio numa crescente piorando, ao passo de Constantino, Paulo Figueiredo invocarem de alguma maneira uma revolução civil, uma revolta armada, um golpe de Estado, tá? E tantas outras coisas que a gente não precisa nem replicar aqui, que vocês já sabem. Então ela, em tese, teria se moderado mais em comparação ao discurso do ano passado. Só que da quarta-feira pra cá, piorou muito essa suposta moderação, e a gente veio a público que falou sobre isso, outras pessoas também, porque quando o Cacai aceitou defender a Jovem Pan, muita gente veio criticar a defesa dele para a Jovem Pan. Eu disse que eu não defenderia a Jovem Pan, mas disse que entendia que ele, como um criminalista e um bom criminalista, assim como também entendia que o Tutinha fosse buscar ele por ele ter um bom trabalho, ser uma pessoa bem articulada no meio, inclusive político e jurídico, mas que ele precisava se posicionar porque a Jovem Pan não estava mudando a conduta. E os fatos da quarta-feira para cá provavam isso. E aí a gente viu acontecendo na quarta-feira o desligamento da Jovem Pan Itapetininga, tá? Lá do Milton Júnior. Também aconteceu a demissão do Jorge Serrão, e isso em tese demonstraria ali uma mudança de postura por parte da Jovem Pan, que seria em tese reflexo já desse trabalho ali que envolve nos bastidores o próprio Cacai.